noite, pessoal. 6 de setembro de 2022, retomando o nosso encontro semanal Evangelho no Lar. Um mês e um pouquinho aí distante, né, por problemas de saúde, mas graças a Deus, recuperada, animada para o nosso encontro. Te espero daqui a pouquinho. O cenário já está pronto. Veja aí, tudo arrumadinho, te esperando para compartilhar uma porção da palavra de Deus, ok? Um beijo e tchau, tchau! Mamãe. Amém. Então, sejam todos bem-vindos, a Letícia, a William, a Dai, a Milena e todo mundo que está chegando, ok? Vou compartilhar a tela com vocês, já mandei o texto. Tá certo? O nosso texto que tá aqui, vamos lá. Nós temos dois textos, tá certo? Nós temos o texto de Gálatas e nós temos o texto de Romanos. Então, lembrando que esse texto que nós já estávamos estudando é um texto que o apóstolo Paulo vai colocar de uma luta, uma guerra travada entre os nossos desejos humanos e o nosso espírito guiado por Deus, tá certo? Então vamos lá ao texto que está em Gálatas 5, de 7 a 23, diz assim: a natureza humana deseja fazer exatamente o oposto que o espírito quer. E o espírito nos impele na direção contrária, aquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Quando, porém, são guiados pelo espírito, não estão debaixo da lei. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são exatamente claros: imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúmes, acesso de raiva, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes. Quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus, mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Oh, que texto lindo! E o outro texto, Romanos 7, de 14 a 25. Texto um pouco longo, mas é aquele texto que a gente tem que guardar. Vamos lá. O problema não está na lei, pois ela é espiritual e boa. O problema está em mim, isso é o apóstolo Paulo falando. Pois sou humano, escravo do pecado. Não entendo a mim mesmo, pois quero fazer o que é certo, mas não faço. Em vez disso, faço aquilo que odeio. Mas se eu sei o que faço é errado, isso mostra que concordo que a lei é boa. Portanto, não sou eu quem faz o que é errado, mas o pecado que habita em mim. E eu sei que em mim, isto é, em minha natureza humana, não há nada de bom, pois quero fazer o que é certo, mas não consigo. Quero fazer o bem, mas não faço. Quero fazer o que é errado, mas ainda assim, não quero fazer o que é errado, mas assim o faço. Então, se faço o que não quero, na verdade, não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim descobri esta lei em minha vida. Quando eu quero fazer o que é certo, percebo que o mal que está em mim presente. Amo a lei de Deus de todo o coração. Contudo, há outra lei dentro de mim, é esta guerra com minha mente e me torna escravo do pecado, que permanece dentro de mim. Como sou miserável! Quem me libertará deste corpo mortal dominado pelo pecado? Graças a Deus, a resposta está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Na mente, quero, de fato, obedecer às leis de Deus, mas por causa da minha natureza humana, sou escravo do pecado.
Ai, quem não vive isso? Quem não tem esse conflito? Quem não vive essa guerra? Quem às vezes, sabe, fala, Deus, eu não quero ficar zangada agora, eu quero ser manso, mas eu briguei, eu falei, eu não devia ter dito aquelas coisas, eu não devia ter feito aquilo, não devia ter pensado aquilo. Quantas vezes não deveria ter ido por aquele caminho, porque eu sei que é errado, Senhor. Mas é uma briga. E Paulo fala, Paulo convivendo com Jesus Cristo, vamos dizer assim, convivendo em oração com o Espírito, com Jesus Cristo, ligado em oração o tempo todo, fala dessa guerra constante entre os frutos da carne e do Espírito. Então nós somos iguais, exatamente iguais. Porém, se nós não buscarmos a Deus como Paulo buscava e outros, teremos muito mais dificuldade. A gente fala que dentro de nós pode haver um lobo. E esse lobo, se a gente alimentá-lo com os nossos desejos, fica pior. Então, tem o lobo e o espírito. Qual que nós vamos alimentar mais? Quem é mais alimentado é o que vence. Então, sabemos que alimentando o fruto do Espírito em nós, ou sendo alimentado pelo fruto do Espírito em nós, é quando estamos ligados em oração e buscando a palavra, cantando, fazendo coisas boas. Estou? Sim. Agora, quando estamos alimentando o lado mal, o lobo raivoso dentro de nós, é quando distanciamos de Deus e alimentamos com nossa ira, com raiva, com mágoa, com desejos impróprios, que aí ele mesmo fala, né? Seja lá imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúme, excesso de raiva, e aí vai um monte de coisa. Não é pouca. Então, esse conflito que o apóstolo Paulo está relatando aqui, esse conflito existe em cada um de nós. Mas ele só vai ser destruído, vamos dizer assim, diminuído dentro de nós quando alimentamos o espírito, ok? Então, vamos falar agora sobre o outro, dentro do fruto do espírito, a fidelidade. Então, nós falamos que o fruto do espírito é como uma laranja, o fruto, mas dentro dela há 9 gomos, vamos dizer assim, né? Que são os frutos do Espírito. E cada gomo dessa laranja tem um formatinho diferente, né? Tem um que tem caroço, outro que não tem caroço. Então vamos só fazer essa analogia. Então, o fruto do Espírito, a laranja, e dentro tá as suas particularidades, tá certo? Então vamos lá falar sobre fidelidade. Vamos, fidelidade. Tá? Eu vou pegar 2 Coríntios, eu já vou para o versículo, 2 Coríntios 5:7 diz assim: porque vivemos por fé, e não pelo que vemos. Então a nossa fé vai além daquilo que vemos. A nossa fé não é alimentada pelas coisas que estão diante dos nossos olhos. Não, mas das promessas que existem dentro da palavra. Então, a nossa fidelidade está dentro dessa promessa. Então, fidelidade é ser confiável no relacionamento para com Deus e para com os outros. É escolher ser leal à nossa palavra e cumprimento das nossas promessas. Como está difícil hoje em dia essa fidelidade, né? A fé com lealdade. Isso é fidelidade, tá certo? Pessoas fiéis não são desleais, tampouco superficiais com seus compromissos. Nós temos que pensar que os olhos de outras, de todos, estão sobre nós, sobre as nossas atitudes, sobre aquilo que fazemos, principalmente as nossas atitudes. E o que fazemos, porque é mais do que falamos. Falar é um discurso que todos podem praticar, agora viver o discurso
é para poucos. E as pessoas estão olhando. Então precisamos ser confiáveis, não só dizendo que somos honestos, que somos fiéis, que tem... Não. Mas mostrando, e mostrar, às vezes, em situações que, às vezes, não está nos beneficiando. Porque ter fidelidade naquilo que nos beneficia é muito fácil. Agora, ter fidelidade naquilo que não está nos beneficiando, mas honrar a palavra para com o próximo, para com Deus, não é fácil. Não é verdade? Outra parte do fruto. Mansidão. Filipenses 4:5. Então já vamos para o versículo. Filipenses 4:5. Mansidão. Que todos vejam que vocês são amáveis em tudo o que fazem. Lembrem-se de que o Senhor virá em breve. E é para Ele que muitas vezes a gente recua. Ser manso não é bobo. Não. Ser manso não é covarde. Longe disso. Mansidão tem... Quem pratica a mansidão tem que ter muita coragem, muita força, muito temor. Pensando em Jesus Cristo que vai voltar. E é para Ele e por Ele que recuamos e não, às vezes, retrucamos com a palavra dura. Por Ele e para Ele recuamos. Temos mansidão. O manso não é covarde. O manso não é fraco. O manso é forte, é temente. É assim que é o manso. E às vezes a gente fica com aquela ilusão que o manso, é um bobão. Ele é mansinho, é bobão. De bobo ali não tem nada. Não são sinônimos. Não são. Mansidão é permitir que Deus lide com as outras pessoas de modo que não precisamos resolver os problemas com as nossas próprias mãos. Sabe aquela coisa assim? A pessoa tá lá, né, esbravejando, falando, brigando. Deus toma conta. Deus vai resolver. Eu não vou entrar, né, como diz o gaúcho, nessa peleia. Capaz, não vou entrar nessa peleia. De jeito nenhum. Nem que caia esbuteado do bolso. Gaúcho fala assim. Então já foi dito que a mansidão é a graça da alma. Reflete a nossa comunhão com Deus. Olha que coisa maravilhosa. Mansidão inclui ser calmo, sereno e tranquilo. Gentil, que não significa ser fraco. Seja, ao contrário, dá muito trabalho ser manso, quando a carne pede o contrário. Quando alguém insulta a gente fala assim, eu não vou deixar isso barato às vezes, né? Principalmente quem tem aquele comportamento sanguíneo. Ele, né, como Pedro tinha essa característica, né, essa personalidade sanguínea, que foi lá e bateu a espada na orelha daquele soldado Malco e arrancou a orelha dele. Então, às vezes a gente quer arrancar as orelhas do povo, né? Tem gente que quer até os pescoços, mas não é dessa forma. Isso mostra, essa violência toda, demonstra o distanciamento do espírito. E não é isso que a gente está buscando, não é verdade? Pessoas mansas não são rudes e nem duras. Elas são prósperas para ouvir e tardia para falar. E a pessoa mansa, ela usa palavras brandas, porque Provérbios diz que a palavra branda faz o quê? Abate o furor. Mas a dura suscita a ira. Então, né, a nossa palavra é uma palavra diferente. Vamos para domínio próprio. Domínio próprio está lá em Tessalonicenses 4:4. Aqui que diz assim, ó. Cada um deve aprender a controlar o próprio corpo e assim viver em santidade e honra. Gente, controlar o próprio corpo e viver em santidade e honra. Controlar o corpo não é fácil, não. Mas imagina quantos desejos e quantas vontades, todos os nossos
todo o nosso organismo, nosso fisiológico pede. Pensa, quantos desejos são manifestados num corpo? Ai, Deus, eu entendo o apóstolo Paulo. Eu vivo o que o apóstolo Paulo fala dessa briga. Não é fácil. E às vezes eu tenho que me render diante do Senhor e falar: ai, Deus, não era para ter feito assim, me perdoa. Me perdoa. Me ajuda. E aí me derramo diante dele para voltar, me reorganizar como cristã e ter atitudes que levem esse nome. Então, cada um deve aprender a controlar o próprio corpo, seja qual for o seu desejo, a tua necessidade, as suas paixões. Viver em santidade é a única forma de vencer essas paixões, esses desejos, essa loucura. Não existe outra fórmula. Não existe. Pensa na que você imaginar agora. Pensa qual é o teu espinho na carne. Se não for através da santidade, não tem como vencer. Essa paixão, esse desejo, essa compulsão, essa moleza, preguiça, raiva, seja lá o que for, não tem como. Então, nosso último tópico tá aí, o domínio próprio, que é ser capaz de inspecionar-se e é não permitir que a circunstância nos faça perder o controle. Domínio próprio demonstra moderação, autocontrole e disciplina. Eu coloquei a figura desse leão raivoso, porque é assim mesmo. Todo dia temos que matar um leão. Às vezes parece que vem a savana inteira, né? As onças, as hienas, vem todo mundo. Domínio próprio é escolher debaixo de muita pressão, correr atrás do que é importante ao invés do que é urgente. O que é importante para você? O que está em primeiro lugar? Quem você quer alimentar? Pessoas com domínio próprio apresentam moderação, não são impulsivas. Ai, Deus, como eu tenho que aprender. Eu preciso, porque as coisas para mim parece que tem que ser para ontem, imediatista, mas o Senhor puxou meu freio. Eita! A pessoa que corria muito agora tem que andar devagarzinho, literalmente. Então, eu quero também falar com vocês Romanos 13, 14. Aqui, Romanos 13, 14. Passei. Romanos 13 diz assim: em vez disso, revistam do Senhor Jesus Cristo e não fiquem imaginando formas de satisfazer seus desejos pecaminosos. Lembra da santidade? Só se revestindo de Jesus Cristo. Porque se a gente não se revestir de Jesus Cristo, a gente vai começar a traçar planos para pecar. Pensa nisso. Se você não se revestir de Jesus Cristo, aquele desejo vai voltar. Porque essa natureza humana não sai de nós. Não sai, porque somos humanos, falhos. E esse prazer momentâneo motiva a traçar planos que pode destruir uma família, uma amizade, um trabalho, a irmandade da igreja, a comunhão com o Senhor, a tua eternidade. Então, toma cuidado, né? Esses desejos carnais. 2 Coríntios 3, de 17 a 18 diz assim. 2 Coríntios
Efésios, Romanos, bom, daqui a pouco eu acho. Eu vou agora fazer um resumo. Interessante que 2 Coríntios tinha que estar aqui, né? Mas vamos lá. Se não está aqui no caderno, está aqui na Bíblia. Uhul! Tá pensando? 2 Coríntios 3, 17, 18. Diz assim. Aqui a palavra. Senhor, quer dizer o Espírito. E onde o Espírito do Senhor está presente, existe ali liberdade. Portanto, todos nós, com o rosto descoberto, reflitamos a glória que vem do Senhor. Essa glória vai ficando cada vez mais brilhante e vai nos tornando cada vez mais parecido com o Senhor, que é o Espírito. É só através da palavra, é através da busca que vamos nos tornando parecido com o Senhor e vai nos distanciando desses desejos. Cante, louve, ore, leia a palavra. Hoje eu postei uma coisa que Lutero falou, que assim, toda vez que ele recebia uma má notícia, ele louvava. Ele cantava um hino de louvor e assim ele derrotava o inimigo. O inimigo, aquela má notícia. Quem produziu, ele louvava o Senhor. Então, finalizando, eu vou para essa outra parte aqui, ó. Vamos lá. Só o resumo, né, do fruto do Espírito, o amor, tá certo? Baseado para todas as outras virtudes, é a base de tudo. A alegria não significa ausência de aflições ou de dificuldade, mas aquela esperança que todas as coisas cooperam, ajuda aqueles que amam a Deus. Paz. Então a gente sabe que a paz não é a ausência, né, de guerra, mas é ter paz no meio à guerra. Benignidade, tá certo? Deus se manifesta através de fazermos o bem, de sermos abençoados com a bênção dele, quer dizer caráter e boa índole. Fidelidade quer dizer fé ou lealdade, fé com lealdade, tá certo? A lealdade para com Deus, para com os irmãos. Mansidão, né? Aquela coisa de tardio para irar-se, né? E próspero para abençoar. Bondade, a excelência da moral espiritual. O domínio próprio, tá certo? Que é a temperança, a capacidade de uma pessoa tem de conter-se em si mesmo, é calar, né? Que esperar e falar, ai Deus, por ti e para ti eu vou recuar. Ou não fazer nada, só parar, tá certo? Então, tá aí o fruto do Espírito, que foi o fruto do Espírito, que foi a nossa base de texto de Gálatas 5:19 a 21. Eu espero que vocês tenham sido abençoados. Obrigado. Fechamos então esse ciclo de estudo. Semana que vem um estudo novo. Já estou aqui pensando, organizando as nossas ideias. Muito obrigado por todos vocês que tiveram hoje na live. Todos mesmo, um grande beijo, Luí, Lidaia, Letícia, Milena, Zilá, que mais aqui? Então, todo mundo que participou, amém? Amém, amém. Beijo, gente! Fica com Deus, Deus abençoe vocês, Uhul! Amei voltar, amei, amei, amei. Tchau!